Gente, bom dia. Hoje vai ser o assunto de isomeria. Na verdade, em teoria, seria o último assunto do terceiro ano. Na ementa da escola, depois de isomeria, a gente ia ver alguns assuntos sobre questões ambientais relacionando com o meio ambiente. Mas, assim, quem viu as eletivas comigo, eu já acabei falando tudo sobre a questão ambiental. Então, eu pensei em, depois desse assunto, como eu falei, né, fazer a revisão. Uma revisãozinha. E foi legal. Eu disse isso no início do ano e vou repetir agora. O ano passado, a gente praticamente, das questões que a gente resolveu, foram 34 questões, das 34, 9 caíram praticamente iguais no Enem. Então, ano passado, eu acho que não, que eu saiba, não teve nenhum aluno que acertou menos do que 7 questões em Química. Todos acertaram entre 7 e 14 questões, o que é uma quantidade muito boa. Então, vale a pena a gente tentar resolver as questões e tentar interpretar, porque não vai cair igual, mas vai cair questões semelhantes. Então, a gente iniciando isomeria, o que é essa isomeria? Que muita gente estava na expectativa de começar esse conteúdo, porque é um assunto que é moderadamente fácil e sempre cai. Então, é um fenômeno que compostos orgânicos diferentes e possuem a mesma fórmula molecular. Então, como assim? Eu tenho dois compostos iguais em relação à sua fórmula, ou seja, que tem a mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de hidrogênio, mesma quantidade de oxigênio, mas eles não têm a mesma propriedade. Um pode ser um álcool, o outro pode ser um éter. Então, a gente vai ver vários exemplos de como poderia ser. Então, esse nome, né, pela etimologia, isomeria vem de iso, né, que vem de igual, e meros, que vem de partes. Ou seja, são compostos orgânicos que têm partes iguais. E o que são essas partes iguais? Justamente a fórmula molecular. Pode ser diferente, pode ter uma cadeia diferente, pode ter a função orgânica diferente. Então, a isomeria começou com isso aí, ó. Aqui eu tenho uma substância que tem um aroma de manteiga, que depois eu quero se vocês conseguem dizer o nome desse composto, e outro que tem essência de maçã. O que foi que aconteceu? Tinha um cientista, ele estava fazendo uma espécie de desinfetante no laboratório. E aí ele precisou de um composto que tinha essência de maçã. Aí ele olhou lá para o menino que ficava com ele, tipo um monitor, e disse assim, um aluno que ajudava ele no laboratório, e disse, olhe, vá lá no laboratório e pegue a essência, né, que era a essência de maçã. Isso foi verdade, essa história, não estou mentindo não. E aí o aluno disse, mas não tem um rótulo com nome. Como é que eu vou saber qual é o composto? Aí ele disse, você anote aí, ó, a fórmula molecular dele é C4H8O2. Aí o menino foi e anotou. Tá, apontador, C4H8O2. Aí o aluno foi e anotou. Aí perguntou assim, professor, e qual a massa molecular? Porque geralmente nos rótulos também vem dizendo a massa molecular. Aqui ficou horrível esse spray que eu peguei na internet, eu não achei um frasco que desse para ver de perto. Alguns vêm assim, PA, que esse PA é como se fosse, teoricamente, mais puro, não tem outras impurezas dentro. Ou então tá com a porcentagem mais alta de pureza, tipo assim, ou grau, na verdade, pode estar de pureza, alguns vêm no grau, como por exemplo o álcool, tem a 99,98, tem a 70%. E sempre nesses rótulos vem a fórmula molecular e vem a massa. Aí o aluno foi e anotou a fórmula molecular, anotou a massa molar, e aí saiu para procurar a essência de maçã no laboratório. Então, o primeiro frasco que ele encontrou com essa massa molecular e com essa fórmula molecular, ele foi e levou para o professor. E aí o professor olhou, conferiu o rótulo, viu que estava ok e colocou esse composto lá no desinfetante para ficar com o cheirinho de essência de maçã. Sendo que quando ele colocou, subiu uma catinga de ranço. E aí ele disse, você pegou o composto errado. Ele disse, não, eu peguei exatamente o composto que você me pediu. Mas quando eles foram ver, realmente eram iguais. Ó. Se você olhar para aqui, ó, 3 carbonos, ó, 3, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Se olhar para aqui do mesmo jeito, ó, 3 e 3, 6 com 2, 8.
4 carbonos e 2 oxigênio. Ou seja, o aluno não tem errado, mas aí eles descobriram que esses compostos tinham partes iguais, que era a fórmula molecular, porém eram compostos diferentes e a partir daí surgiu a isomeria. Compostos de mesma fórmula molecular, mesma massa molecular, porém eles vão ter uma estrutura diferente, que pode variar em quê? Nesse caso, variou na função orgânica. Esse primeiro aqui, função orgânica, vocês ainda lembram? Que função orgânica é desse? E qual a função orgânica desse daqui? Vamos ver se vocês ainda lembram. Pronto, primeiro ácido carboxílico, João Vitor colocou, porque vai ter o quê? Carbonila com hidroxila. E o segundo vai ser o quê, ó? Carbonila com hidroxila, então ácido carboxílico. E esse segundo tem o quê de diferente? O que é que ele tem? Alguém vai se arriscar em responder, para ver se estão craque? Não vão dizer não, vou dar um cascudo em vocês quando voltar às aulas. Então, isso aqui é um éster, eu tenho um... Eita, peguei a mão molhada, agora o mouse não tá rodando. Então, aqui eu tenho um heteroátomo chique. Então, é um éster. Então, a nomenclatura desse, olha, 1, 2, 3, 4. Se é um ácido carboxílico, 4 é but. Então, aqui é um ácido butanóico. E esse daqui, ó, 1, 2, 3, 4 também. Sendo que aí tem um oxigênio separando, porque é o quê? É um éster. Então, será 1, 2, et. Então, etanoato de etila, porque também vai ter 2 carbonos depois. Então, a diferença de um para outro aqui foi a função orgânica. Então, geralmente, a gente vai ver como é que a gente diferencia. Como foi que ele diferenciou? Ele pode diferenciar também pelo cheiro, mas tem outras propriedades que a gente vai diferenciar, que a gente vai ver. Então, geralmente, tem alguns compostos que ele possuem inúmeros isômeros. Então, aqui está dando um exemplo. Um composto de fórmula molecular com 4 carbonos e 10 hidrogênios, ele pode ter até 2 isômeros. Com 6 hidrogênios e 14, até 5 isômeros. Deixa eu ajeitar aqui que alguém entrou agora. E assim sucessivamente, a partir do momento que vai se aumentando a quantidade de carbono, aumenta-se, ó, consideravelmente a quantidade de isômeros, que eles vão se variar de diversas formas. Vão ter várias funções orgânicas, ou então pode ter um cadeia aberta, outro cadeia fechada, um ramificado, outro sem ser ramificado, mas o que importa é que a maioria dos compostos orgânicos, acima de 4 carbonos, eles podem ter isômeros. Então, aqui está mostrando que são isômeros, outro tipo de isômero. Esse aqui é um álcool, ó. Se muita gente já consegue identificar por essa fórmula estrutural. Muita gente vem aqui para a fórmula molecular. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, só com ligações simples. E termina com O, então vai ser butanol. Esse daqui eu estou vendo que tem o quê? Um heteroátomo simples, então vai ser um éter. Como vai ter do lado de cá 2 carbonos, et, e do lado de cá outros 2 carbonos, vai ser um éter etílico. Eu posso até chamar de etílico porque tem dos dois lados. Então, eles dois, ó, têm a mesma fórmula molecular, C4H10O. Tem a mesma massa molecular. E como é que eu vou diferenciar? Se eu olhar o vidro, cada um está num vidro transparente, os dois têm a mesma cor, tem a mesma massa molecular, tem a mesma fórmula molecular. Como é que eu vou descobrir? Então, tem outras coisas que vão diferenciar, que a gente tem que procurar na literatura. Como o ponto de fusão, um já tem um ponto de fusão bem mais baixo do que outro. Olha, um éter, ele já tem um ponto de fusão muito menor do que um álcool. O ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição do butanol vai chegar a 118 graus. Eu tenho que aquecer até 118 para ele entrar em ebulição. Mas o éter, a 35 graus, ele já está ali, evaporando. Certo? E a densidade também vai mudar, que a densidade diz respeito à sua massa
pelo volume daquele recipiente, que a gente coloca em centímetro cúbico, metro cúbico. Geralmente, quando chove, a gente diz assim, Minuitães aumentou tantos metros cúbicos, porque diz respeito a medidas de volume, certo? Densidade é a massa sobre volume. Então, sempre que a gente tem dúvida, a gente vai na literatura. Tem dois compostos totalmente iguais, aparentemente, mas aí, o que é que vai diferenciar um do outro para eu saber que função orgânica ele pertence ou que tipo de composto ele é? Então, tudo isso a gente avalia numa isomeria. Então, para começar de fato, né, o conteúdo de isomeria, que eu estava até agora explicando, para quem entrou agora, são compostos que vão ter a mesma massa molecular, a mesma fórmula molecular, mas que eles são diferentes. Ó. Um é álcool, outro é éter. Então, já dei alguns exemplos também no início. Eles vão variar de acordo com o que tem lá diferente. Eu tenho que identificar o que é. Então, quando eu falo em isomeria, ela tanto vai ter a plana. A plana é como se eu estivesse vendo em 2D. Chegou outro aluno, deixa eu aceitar. Pronto. Show. A isomeria plana é aquilo que eu consigo ver em 2D. E a isomeria espacial, eu já levo em consideração em 3D. Vou falar assim dessa forma porque fica melhor da gente entender. A gente vai ver ele na dimensão do espaço. Então, hoje, a gente não vai dar tempo ver a isomeria espacial, porque tem alguns detalhes que eu queria mostrar com mais delicadeza. Mas a isomeria plana tem como a gente ver hoje. Então, dentro da isomeria plana, pode ser de cadeia. O que é isso? São compostos que têm a mesma fórmula molecular, a mesma massa, mas a cadeia muda. Um é cadeia fechada, outra é aberta, uma é ramificada. De posição, então vai mudar a posição de alguma coisa. Ou a posição da dupla vai alterar, agora aquela mesma coisa ela vai mudar de posição. Se eu tenho uma dupla aqui, aquela mesma dupla muda só a posição, continua na mesma função orgânica. Aquela grupo funcional, por exemplo, hidroxila, numa ela está no carbono 1, na outra já está no carbono 2, então vai mudar a posição, tanto de dupla ou tripla, ou posição daquele grupo funcional. A função orgânica, a difunção, vai ter diferente a função orgânica, que a gente acabou de ver, um álcool e outro éter. Então, o nome que ela tem é o nome que ela é diferente. Se ela é de cadeia, é porque a cadeia é diferente. Se é de posição, é porque a posição é diferente. Se é de função, é que a função é diferente. E tem esses dois casos especiais, que é a metameria e a tautomeria. Quando eu digo assim, posição meta, aí, geralmente na química, eu acho que no segundo ano a gente vê posição orto, meta e para. Então, posição, quando eu falo em meta, significa dizer que é uma posição que mudou. Então, é um tipo especial de isomeria de posição, é a metameria. E a tautomeria é um caso especial de isomeria de função. Então, a gente vai ver cada uma dessas 5, assim, bem com paciência para a gente entender. Aqui é praticamente repetindo, né? Que são compostos que têm fórmulas estruturais planas. Isomeria de cadeia vai ser o primeiro. Ocorre quando os compostos pertencem à mesma função orgânica, diferente no tipo de cadeia. Então, eles vão ter a mesma função orgânica. Não adianta eu dizer que um éter tem uma estrutura diferente de um éster, mas a função orgânica também está mudando. No caso de cadeia, a função orgânica é a mesma. Olha aqui, ó. Eu só tenho hidrocarboneto, Eu não tenho nenhum composto diferente de carbono e hidrogênio. Aqui embaixo, do mesmo jeito, ó, só hidrocarboneto. Se a função orgânica não varia, eu já descarto que não é isomeria de função, certo? Vamos olhar o que tem lendo. Então, aqui já vem me dizendo que esse aqui de cima, todos dois vão ter 4 carbonos, ó. 1, 2, 3 e 4. E todos dois vão ter 10 hidrogênios. E o que é que vai diferenciar um do outro? Em nome de Jesus. Vou pegar um lápis aqui. Então, aqui, se eu tô vendo que é tudo a mesma função orgânica, hidrocarboneto, que vai diferenciar? Um aqui é cadeia o quê? Aberta. E esse aqui é uma cadeia o quê? Ramificada. Então, na cadeia ramificada, eu vou ter aqui minha cadeia principal. Ó, aqui eu tenho minha cadeia principal. E o que está do lado de fora é a ramificação.
Ou seja, aqui eu tenho uma ramificação de um carbono, que provavelmente é um metil. Então, nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, só com ligações simples. Então, vai ser um butano. Só ligação simples, olha. Ah, butano. E nesse aqui eu vou ter, ó, na cadeia principal, 1, 2, 3. Um propano. Mas como eu tenho essa ramificação, vai ser um metilpropano. Então, o que diferenciou um do outro foi o quê? A cadeia. Um é uma cadeia aberta, olha aqui a cadeia principal aberta, e nesse daqui eu vou ter uma cadeia ramificada, certo? Nesse segundo, o que é que vai diferenciar? Eu estou vendo que todos dois só têm o quê? Carbono e hidrogênio. Então, é a mesma função orgânica hidrocarboneto. Então, esse aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pente. Como tem uma dupla no carbono 1, olha, A é N, então vai ser um penteno. Nesse outro, eu estou vendo que também tem 5 e está formando um ciclo, só com ligações simples. Então, vai ser um ciclo pentano, porque an só tem ligação simples. Então, o que está diferenciando um do outro é o quê? A cadeia. Um é uma cadeia aberta, porém ramificada, e o outro é uma cadeia fechada, formando um ciclo pentano. Então, tá bem claro, isomeria de cadeia só muda o tipo de cadeia, se é aberta, fechada, se é ramificada e se ela vai ter insaturação ou não. E aí, o que foi que eu disse? Que a gente poderia diferenciar pelo ponto de ebulição, pelo ponto de fusão. Aqui eu trouxe só um exemplo do ponto de ebulição. Então, aqui eu tenho 3 compostos que são isômeros. O pentano, ele é isômero do 2-metilbutano, que é isômero do neopentano. Então, os 3 têm a mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de hidrogênio em todos os 3. E aí, se eu não soubesse que um era ramificado, o outro não era, ó, esse aqui de baixo tem 2 ramificações, né? Aqui no meio, a minha cadeia principal. Então, eu ia dizer que esse composto, qual é o nome dele? Ó? 1, 2, 3. Só ligação simples. 3 é próprio, né? Olha. Met, et, pró. Propano. No carbono 2 tem 2-metil. Então, ia ficar, olha, 2. Essa caneta tá clara. Eu estou revisando essas nomenclaturas porque eu vou estar chegando perto do Enem e sempre tem uma questão dessa. Então, 2, porque no carbono 2 vai ter o quê? 2-metil. Então, na posição 2 tem um metil, na posição 2 tem outro metil. Dimetil, porque são 2-metil. Ah, meu Deus, inventei de escrever e demora. Dimetil, propano. Aqui na frente coloca propano. Sempre coloca primeiro o nome da ramificação e depois o nome do composto, que é propano. Então, assim sucessivamente. Nesse caso, eles colocaram, não botaram o nome dele, existe tanto o nome oficial quanto o nome que a gente chama de não oficial. Nesse caso aqui, eles colocaram o nome não oficial, neopentano. Esse aqui é o nome da IUPAC, que é o nome oficial. Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, but, só ligação simples, butano. No carbono 2 tem um metil, por isso que é 2-metilbutano. E aqui só o pentano. Então, olha, quando se tem uma ramificação, tá vendo que quanto maior a ramificação, menor o ponto de ebulição. O que é que acontece? Eu vou fazer uma comparação com o nosso dedo do pé. Meu dedo de midim bate em todo canto. Todo canto que eu passo, esse dedo bate. Parece que ele já anda assim, ó, pra fora. Então, quando a gente tem uma ramificação, ela tem uma tendência de bater, né? De reagir com outros compostos e sair com mais facilidade. Então, acaba sendo mais instável. Então, é mais fácil dela evaporar, de atingir o ponto de ebulição mais rápido, mais fácil de sair, mais fácil de quebrar as ligações, quando se tem ramificação. Então, nesse daqui tem 2 ramificações. Então, o ponto de ebulição dela é menorzinho. Qualquer coisinha já está ali evaporando. Esse segundo tem uma ramificação, então já é um pouquinho maior do que o primeiro.
Esse terceiro, ele já não tem nenhuma ramificação, então o ponto de ebulição dele já é bem maior. Deixa eu olhar se alguém falou alguma coisa. Ninguém falou. Então, quando eu vou diferenciar alguns compostos, isso já caiu no Enem. Caiu a figura de 3 isômeros e pedia para dizer qual que eu vou saber que tem o maior ponto de ebulição. E aí são coisas que já caíram, por isso que eu trouxe esse exemplo para mostrar. O segundo exemplo, isomeria de cadeia muda só a cadeia, né? Se é ramificada, não ramificada ou se é fechada. A isomeria de função, os compostos eles vão ter o mesmo tipo os mesmos compostos orgânicos, porém vão ter a função orgânica diferente. Aqui trouxe esse exemplo. A gente já está dizendo aqui, ó, que é isômero, todos dois têm a mesma quantidade de carbono e a mesma quantidade de hidrogênio e oxigênio. Porém, isso aqui é um álcool, que já vem dizendo, ó, 1, 2, et. Ó, então vai ser o etanol. E esse aqui, ó, vai ser um tipo de éter. Como só tem um desse lado e um desse outro, metox, metano. É um tipo de éter. Então, nesse caso, o que foi que mudou? Eu não posso dizer que mudou o tipo de cadeia. Eu estou vendo que todos eles é uma cadeia aberta, ó, linear. Então, não é de cadeia, né? Mas eu estou vendo que a função orgânica mudou. Aqui eu tenho hidroxila e aqui eu vou ter um heteroátomo. Então, são isômeros de função. Nesse aqui de baixo também mudou a função orgânica. Esse aqui eu tenho um álcool aromático, ou seja, num anel aromático, eu tenho um álcool, né? Esse aqui, no anel aromático, eu tenho o quê? Um éter, porque aqui está intrínseco que tem um carbono. Então, entre 2 carbonos, um oxigênio. Peraí. Quanto menos ramificações, mais chance de ter o ponto de ebulição maior. Isso. Quanto mais ramificação, quanto mais, ó, pernas eu tenho assim do lado, como uma aranha, é mais fácil do povo bater e se arrancando minhas pernas. Se eu tivesse o pé sem nenhum dedo, meu dedo de menino vivia batendo nas coisas, né? Então, quanto maior a quantidade de ramificação, menor o ponto de ebulição. Porque qualquer coisinha, aquelas ligações vão ser fáceis de torar, de se quebrar. Quer dizer que quanto mais ramificação, menor será seu grau. Eu não sei o que o grau você está se referindo, mas é em relação a ele entrar em ebulição, ou seja, ele evaporar mais rápido. As ligações se quebrarem, se romperem mais rapidamente. Aí aqui, nesse caso, que a Assunção entrou agora, mas depois ela escuta o resto da aula, que eu não vou explicar desde o início, não, que eu tô arengueira hoje. Então, nesse caso aqui, eu tenho um éter. Aqui está intrínseco que tem um carbono e aqui outro. Então, um éter é aromático. Tem um anel aromático com um éter. Nesse caso aqui, eu tenho um fenol. E qual a diferença do álcool aromático para o fenol? Porque no fenol, o anel aromático está diretamente ligado à hidroxila. Nesse álcool aromático, olha, não é a hidroxila que está diretamente ligada. É um grupamento aí, álcool ligado ao anel aromático. Então, todos eles têm a mesma quantidade de carbono. Tem 7 carbonos, 8 oxigênios, ou 8 hidrogênios e 1 oxigênio. E o que é que está mudando? Todos eles têm o mesmo tipo de cadeia, aromático. Mas o que vai diferenciar é a sua função orgânica. Álcool, éter e o fenol, certo? Aqui tem mais exemplo. Pô de chique, lá vem os carros de som, meu Deus. Natal Cap. Enfim, vamos lá. Nesse primeiro aqui, a gente tem, eu vou deixar passar. Eu não ganho nenhum. Ó, então, aqui nesse caso, eu vou ter um aldeído. Por que um aldeído? Porque eu vou ter uma carbonila no final da cadeia. Olha, final da cadeia, aldeído. Então, depois dela, não tem mais carbono. É só o hidrogênio para completar as 4 ligações. Se aqui tivesse uma hidroxila, seria um ácido carboxílico. Mas como no final da cadeia já está essa carbonila, é um aldeído. E aqui eu tenho uma cetona. Por quê? Eu tenho uma carbonila entre carbonos.
Então, a única função orgânica, lembra que eu falei que era no C, é a acetona. Então, olha, carbonila entre carbonos, tudo na letra C. Então, aqui é uma acetona. Então, a diferença entre eles. Muita gente pode dizer, professor, mas para mim que a cadeia deles estão diferente. Né? A gente tem que ver, mas o de cadeia, eles vão ser tudo de uma mesma função orgânica. Né? Nesse caso, a gente está vendo que a função orgânica é diferente. E nesse de baixo, olha, eu vou ter um ácido carboxílico, carbonila, com a hidroxila, e vou ter um éster, que é um heteroátomo chique, que são também isômeros de função, porque vai mudar a sua função orgânica. Então, é bem simples. Depois, quando a gente fizer as tarefas, a gente vê mais exemplos. E o outro é a isomeria de posição. Então, ocorre quando os compostos apresentam a mesma função, ou seja, eu já tenho uma dica. Tem a mesma função orgânica, pode ter até a mesma cadeia, mas vai mudar o quê? A posição. Então, a mesma coisa vai mudar de posição. Essa posição vai ser ou do grupo funcional, ou seja, ou a hidroxila muda de lugar, ou o heteroátomo muda de lugar, ou então vai ser a insaturação que vai mudar de lugar. A dupla estava aqui entre o carbono 2 e o 3, agora está entre o 4 e o 5. Ou então a ramificação. Então, aquela mesma coisa, ela vai mudar de posição. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, se eu olhar para essa cadeia tem o mesmo tipo de cadeia que essa, ó. Linear, e tem aqui uma ramificação que eu estou vendo que é um grupo funcional. Então, eu já sei que não é de cadeia, porque o tipo de cadeia é a mesma. É de função? Vamos olhar. A função orgânica é a mesma. Quando é de função, é porque a função orgânica é diferente. Então, eu já eliminei, ó, cadeia e já eliminei função. Ah, aqui eu estou vendo que todos os dois têm hidroxilo. Os dois são álcools. Sendo que esse aqui, ó, é um propanol 1, porque está no carbono 1. E esse aqui vai ser um propanol 2, porque a hidroxila está aqui, ó, no carbono 2. Ou seja, só mudou a posição do grupo funcional, né, daquele ligante. Somente. Então, sempre eu vou por eliminação. Só tem 3 tipos, porque os que eu vou dizer são fragmentos desse daí. Mas eu já vou primeiro pelo de cadeia. De cadeia é o mesmo tipo de cadeia. Função orgânica é a mesma função orgânica. Então, eu mudei só a posição da minha hidroxila, né? Então, é isomeria de posição. Esse de baixo, do mesmo jeito, olha. 1, 2, 3, 4 carbonos aqui também. E os dois, olha, tudo a mesma cadeia. Linear, linear. Função orgânica é a mesma, só tem hidrocarboneto. E agora? Mudou alguma coisa? Olhe, essa dupla estava entre o carbono 1 e o carbono 2. Ela agora está entre o carbono 2 e o carbono 3. Sempre a gente prioriza o segundo. Então, nesse caso, ó, 1, 2, 3, 4, but. Então, eu ia dizer que era buteno, ou então buteno 1, porque está, eu sempre me refiro ao carbono mais próximo a ela. Então, aqui é um buteno 1. Nesse daqui, ó, eu já me refiro à segunda posição que ele está. Então, vai ser buteno 2. Tudo isso cai no Enem. Questões para você olhar na nomenclatura também. E, às vezes, faz uma pegadinha. Bota assim, buteno 1, buteno 2. E a gente fica sem paciência de conferir. Então, isomeria de função ou de posição vai mudar a posição de dupla, posição de tripla ou posição daquele grupo funcional. Já a metameria, ela é um tipo de isomeria de posição, meta, uma posição, mas ela vai mudar um caso especial de isomeria de posição, porque só se refere a heteroátomo. Então, a diferença desses isômeros está na posição do heteroátomo. Então, nesse caso, a gente viu que variou a posição de grupos funcionais e de ramificações. E aqui na metameria, a gente vai ver que muda a posição do heteroátomo. E como o nome meta vem de metade, ele tende a mudar a posição mais para o meio da cadeia, para ficar na metade. Então, aqui, ó, a gente está vendo 2 hétero. Tem um heteroátomo aqui e heteroátomo aqui. Porém, esse primeiro está entre o carbono
1 e o carbono 2, e esse aqui entre o 2 e o 3. Nesse caso, eu tenho um metox, porque vem de meta, né, que só tem um antes, met, e aqui tem 3. Então, vai ser um metox propano. Olha a nomenclatura como fica diferente. Metox, met, aí com oxigênio, metox propano. Nesse daqui, ó, já tenho et e et, dois lados. Então, vai ser um etox, etano. Tá vendo como só a mudança na posição da cadeia faz com que se transforme em outro composto, porém são isômeros? E tudo isso faz com que eles alterem também seu ponto de quê? De ebulição, seu ponto de fusão, e muitas vezes pode alterar a sua densidade. A gente não tem como decorar, né? Então, geralmente quando são isômeros de posição ou metameria, a gente não consegue muito distinguir qual que tem o maior ponto de ebulição. Fica mais difícil. Mas quando são os outros tipos, tem como a gente dar uma olhadinha e verificar qual que poderia entrar em ebulição mais rápido. Então, além do heteroátomo com o oxigênio, a gente tem heteroátomos também com o nitrogênio, né? Que são aminas secundárias. Elas também podem se enquadrar em metameria. Tá vendo? Aqui o nitrogênio vai estar entre carbonos. Tá vendo? Então, aqui ela vai estar entre o carbono 1 e o carbono 2, e aqui também ela mudou de posição, entre o carbono 2 e o carbono 3, certo? E aqui embaixo, no éster, também pode ocorrer, porque o éster também tem heteroátomo, mesmo que seja o quê? Um heteroátomo chique, mas tem heteroátomo. Então, entre o carbono 1 e o carbono 2, e nesse outro é isômero também, mesma fórmula molecular, porém está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, a diferença de isômero de posição para metameria, que é um caso especial de isômero de posição, é que na metameria a gente fala muito de heteroátomo. E o heteroátomo tende a ir para a metade daquela cadeia, né? Geralmente ele está mais numa extremidade, e aí muda de posição para ficar na posição meta, que vem de metade. Certo? Vocês entenderam a diferença do de posição? Essa isomeria eu estudei, podre de chique. A Sucena tá craque. E o último caso é a tautomeria, né? Ou isomeria dinâmica. Ela é um caso particular de isomeria de função. Então, de posição, o caso particular é a metameria. E a de função, o caso especial é a tautomeria, ou isomeria dinâmica. No caso da tautomeria, é porque existe esse nome dinâmico, vem do equilíbrio que existe, o equilíbrio dinâmico. Como assim? Eu vou mostrar. Então, geralmente tem compostos que lá nas funções orgânicas, nas reações orgânicas, a gente viu que tem composto que ele forma um intermediário de reação. Que esse intermediário de reação ele é um pouco instável. Ele fica pouco tempo naquela posição para já formar outro composto. Então, sempre na tautomeria vai ter um enol. Sempre vai estar na transição de aldeído, né? Um é aldeído, um é a função orgânica aldeído e outra função orgânica é enol. Outra função orgânica é cetona e outra é enol. Mas sempre que tiver enol, você já fica pensando, enol é uma função orgânica que não é tão comum, né? É quase igual ao álcool, a diferença é que tem a dupla entre os carbonos. Então, vamos ver aqui o exemplo para a gente entender. Então, aqui eu tenho um aldeído, que ele é um isômero de um enol. Então, eles são tautômeros. Por quê? Porque facilmente, devido à instabilidade, eles podem ficar numa reação mudando de função orgânica direto, né? Qualquer coisinha que a gente mexe nele, ele já se transforma no enol. Se a reação ficar instável, volta de novo ao aldeído. Então, eles ficam nesse equilíbrio. Nesse caso, como é um aldeído com enol, a gente chama equilíbrio aldoenólico. Então, aqui o que é que acontece? Né? Aqui eu estou vendo um aldeído, olha. Uma carbonila no final da cadeia. E aqui eu já estou vendo um enol. Aparentemente seria um álcool, porém eu estou vendo que tem dupla entre carbonos. Então, vai ser um enol. Então, do jeito que está aqui essa reação, ó,
como é que ela fica? Ele forma logo um intermediário de reação. Do jeito que tá aqui, ó. Vou repetir assim a cadeia aberta para a gente entender. Forma esse intermediário de reação. Aí, do jeito que ele está aqui, esse oxigênio ele é super eletronegativo. Então, ele quer ficar puxando o hidrogênio para ele. Mas se o hidrogênio vier para aqui, né? Eita, eu já ia cobrir como desce para vocês verem. Se o hidrogênio vier para aqui, aí aqui vai ficar, ó, aleijado. Eita, vai ficar aleijado. Esse carbono vai ficar só com 3 ligações. E esse daqui já vai ficar com 1 a mais, se chegar o hidrogênio para aqui. Então, o que é que acontece? Essa dupla vem para o lado de cá. Então, o que é que a reação acontece? Está aqui... Ah, Nossa Senhora. Ai, tô igual a menina pequena. Dupla O, o hidrogênio. Eu vou fazendo e vou apagando. O que vai acontecer? Essa dupla vem para cá. Então, eu vou, ó, apago aqui uma dessas duplas. Aí, aqui, ó, já ficou com 5. Para que não ficar com 5, esse hidrogênio todo cabidinho faz. Pois vamos fazer o seguinte, eu vou e venho para cá. Quando ele vem para cá, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que apagar esse. Então, agora deu certo para mim, ó. Aqui ficou com 4 ligações, esse ficou com 4. Esse hidrogênio com esse carbono tinha que ter 2, não tem, mas em compensação chegou um hidrogênio e formou o quê? O enol. Então, tem um momento que ele fica no equilíbrio, né? Nesse equilíbrio, formando esse intermediário. O intermediário ainda tem o hidrogênio com a dupla aqui, fica com 5. Aí, como fica muito instável, ou ele volta de novo a ser um aldeído, ou ele passa de novo a ser um enol. Então, a gente chama de tautômero, né? Eles vão ter um equilíbrio aldoenólico. Do mesmo jeito que ocorre com esse da acetona. Ocorre do mesmo jeito com o aldeído, ocorre com a acetona. Nesse caso, como é que acontece? Eu não vou mais riscar, vou só apontar. Nesse caso aqui, eu tenho uma acetona, uma carbonila entre carbonos. E aqui eu já estou vendo, olha, que seria um álcool, mas não é. Por quê? Um enol, porque tem a dupla entre carbonos. Então, nesse caso, o oxigênio muito eletronegativo, muito cabido, fica puxando esse hidrogênio para ele. Então, quando o hidrogênio chega aqui desse lado, aqui vai ficar com 5 e não pode. Então, a dupla passa para cá. Olha o que é que acontece. Se o hidrogênio daqui veio para cá, aqui não pode ter outra dupla. Aqui ia ficar com 5 ligações e esse aqui ia ficar com 3. Então, a dupla foi transferida para a cadeia principal, formando um enol. E esse equilíbrio, ele pode estar ocorrendo a todo momento, indo e voltando. Essa dupla pode querer vir para cá e esse hidrogênio vai ter que sair e voltar para o lugar dele de novo. Então, vai ter sempre esse equilíbrio. Então, falou em tautomeria, eu estou vendo que tem função orgânica diferente, cetona e enol. Mas, tendo enol, eu não posso classificar como isomeria de função. Tenho que dizer que é uma função especial, que no caso seria uma tautomeria. Que horas são? Já está na hora de terminar. Vamos só fazer essa questão aqui. Então, essa questão, ó, é da SESMAC, uma faculdade de medicina, de 2019. Aí diz assim, os ácidos, eu nem perguntei se vocês tinham alguma dúvida, mas quando eu terminar aqui, aí eu pergunto. Os ácidos 2-aminobenzoico, né, que essa figura 1, ó, na posição 2, ó, então sempre esse aqui vai ser o 1, né, onde está aquela ramificação principal, aquela função orgânica principal é 1. Então, na posição 2, 2-aminobenzoico, porque tem o óico do ácido carboxílico, 3-aminobenzoico, então aqui é a posição 2, posição 3, ó, 3-aminobenzoico. E esse aqui é o 4-aminobenzoico. Se essa é a posição 1, ó, posição 2, 3, posição 4. Então, essa daqui sempre vai ser a posição principal. Então, aqui, ó, eu sem querer, eu tô dizendo a resposta. Essa aqui a gente descobre a resposta só em conversar. Então, aqui, o que é que eu tô vendo? Que todos eles têm o quê? A mesma função orgânica. Ácido carboxílico e amina. Então, onde falar em função orgânica, se tivesse alguma
questão que falasse em função orgânica, eu já iria eliminar. Aí, os ácidos 1 e 2 são considerados nocivos à saúde, enquanto o 3 é produzido no nosso organismo, sendo considerado um oxidante e precursor do ácido fólico. Por isso que é importante a gente não achar que um isômero, isso aqui a gente acha, eu não tenho esse no meu laboratório, eu vou usar esse, mas vocês estão vendo que 1 e 2 causam mal à saúde. Mas o 3, mesmo sendo isômero, mesmo tendo amina e mesmo tendo ácido carboxílico, ele já é produzido no nosso organismo e é um precursor do ácido fólico. Ou seja, isômeros, eles vão ter mesma fórmula molecular, pode até ter a mesma função orgânica, porém, eles podem ter propriedades diferentes. Vá, Nossa Senhora, o homem do correio, agora? Não, acho que a vizinha tá indo. Tá. Não, a mulher respondeu aqui de cima, que é um apartamento, a mulher vai receber. As estruturas desses ácidos representados são. Então, eu vou dar uns 5 segundos para vocês verem se conseguem responder. E a gente vai eliminando os outros. Vou dar 10 segundos. Alguém já respondeu? Fique à vontade, que chique né? Muito chique, não vejo a hora de ir para uma casa. Pronto, letra C, Anaílson e João Vitor disse que era letra C. Então, vamos lá. Um isômero de cadeia é quando tem uma cadeia diferente. Nesse caso, a gente está vendo que todos eles têm o mesmo tipo de cadeia. Ó. Tem anel aromático, né? Vai ter as cadeias semelhantes, ligantes semelhantes. Então, de cadeia não é. Essa parte enantiômeros, a gente vai aprender na próxima aula. Então, enantiômeros é quando um é uma imagem do espelho da outra. Então, essa minha mão aqui, se eu fosse colocar no espelho, lá ia parecer que era a mão direita, né? Então, um é uma imagem do outro. Ó. Então, essa minha mão, essa não é igual a essa. Se eu fizer assim, é diferente. Se eu fizer assim, é diferente. Eu tinha que botar as duas iguais, ó, e ficar iguaizinhas, não são. Mas, assim, no espelho, elas são iguais. Então, isso eu chamo de enantiômeros. Se eu colocar um no espelho de frente pro 2, elas não ficam igualzinho. Um ácido carboxílico vai ficar lá em cima, outro fica lá embaixo. Então, elas não são enantiômeros. Quando eu falo, né, todo mundo disse que era C, vamos ver se é mesmo. Quando eu falo em alótropos são compostos que têm o mesmo elemento químico, mas que têm propriedade diferente, mas se refere a uma única molécula. Vamos supor, o oxigênio. Então, eu tenho um oxigênio O2, né? E tenho o O3. O O3 é o ozônio. O O2 é o oxigênio que a gente respira. Então, são compostos formados pela mesma moléculazinha de um único tipo de átomo que tem funções diferentes. Nesse caso, não é uma única molécula. E isômero de compensação é a mesma coisa de metameria. Ou de isômero de... Nossa senhora, de... metameria, tô doido. De metameria. Então, de metameria é quando tem um heteroátomo mudando de posição, tendendo para a posição meta, da metade. Aqui, nesse caso, não tem. O que é que está acontecendo? A posição que está mudando vai ser o quê? Da amina. Então, é o único grupo funcional que está mudando de posição. Por isso que a resposta certa realmente é a letra C. Aqui eu só trouxe isso. Nas outras aulas, eu vou manter até eu vou salvar assim, para poder vocês depois pegarem. Será que ainda tá filmando? Minha gente, eu não sei não se ainda tá filmando. Só um instante. Bem, eu não sei. Quando eu fechar aqui, eu vou ver se filmou tudo. E... Sim, a lista. Meu Jesus. Ai, tava filmando.